paz do Senhor Jesus. Quero te convidar para fazermos uma reflexão bíblica. O texto que nós vamos ler é um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18 e diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos exorta a sermos gratos e ele ainda deixa bem claro, essa é a vontade de Jesus para nós. Por isso eu quero refletir com você sobre atitudes de um coração agradecido. A primeira atitude que eu quero destacar é nós nos lembrarmos dos feitos do Senhor. Em 1 Crônicas 16, Davi tem ali um cântico, e no versículo 12 ele fala: Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Essa é a exortação de Davi para nós, que nós nos lembremos dos feitos maravilhosos do Senhor. E na Bíblia a gente está cheio de narrativas das maravilhas que o Senhor fez, tanto para o seu povo de forma coletiva, como para as pessoas de forma individual. E essa é uma prática que nós precisamos ter. O salmista, no Salmo 77:11, ele toma essa atitude. E ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus milagres. E essa é a minha indicação para você e para mim. Vamos nos recordar dos milagres que o Senhor fez. Porque sim, nós somos bem esquecidos, principalmente quando a gente passa por momentos de dificuldade. E nesses momentos a gente tem mais tendência de esquecer desses feitos do Senhor. Quando a gente olha na palavra, por exemplo, o povo de Israel no deserto foi um dos povos, assim, foi um dos momentos de mais feitos maravilhosos do Senhor. Eles foram tirados do Egito com mão forte, viram todas as pragas que o Senhor trouxe ao Egito e sempre cuidando dele, né? Sempre deixando eles ali protegidos de todas aquelas pragas. E no caminhar do deserto também, todo o tempo a provisão, todo o tempo a mão protetora do Senhor. Mas no próximo obstáculo eles acabavam se esquecendo. E isso não é privilégio, né? Privilégio do povo do deserto. Na verdade, é algo do ser humano, né? Esse esquecimento é algo do ser humano. E também, na segunda multiplicação de pães e peixes, o Senhor recorda, né? Dá esse cutucãozinho aí nos discípulos também, porque eles estão ali novamente numa situação de uma grande multidão e que eles precisam alimentar aquela multidão. E novamente, né? Pelo pouco suprimento que eles tinham, ele vem aquela incredulidade, né? Vem aquela dúvida, como alimentar tão grande multidão apenas com esse pouquinho de provisão que a gente tem. Aí o Senhor Jesus, ele lembra a eles: bom, e aí, quando foi a primeira multiplicação, quantos cestos sobraram? Quantos comeram e quantos cestos sobraram? E aí os discípulos foram convidados a se recordar de que eles já haviam vivido a provisão anteriormente e que naquele momento isso se repetiria. Então, o primeiro passo para a gente ter um coração agradecido, obviamente, é se lembrar dos feitos do Senhor, é intencionalmente trazer à memória esses feitos, e isso vai nos conduzir a esse coração cheio de gratidão a Deus. Mas mais do que isso vai se tornar para nós uma ferramenta, para que naqueles momentos de tribulação, naquele momento em que a gente estiver realmente passando por problemas, por dificuldades, lembrar, nos recordar que em outros momentos passados, na nossa história, a gente teve a intervenção divina sobre as nossas vidas, que o Senhor nos amparou, que o Senhor estava lá quando nós precisamos, Ele veio com a solução. Nos lembrarmos disso vai nos deixar com mais força, com mais garra, com mais ânimo, com mais fé para passar pelo próximo problema. Então, que nós possamos nos recordar, principalmente nos momentos de dores, olhar para trás e lembrar da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, nos fortalecermos nele, no Senhor, nos lembrando dos seus feitos, a semelhança do que Ele fez no passado sobre as nossas vidas, Ele continuará fazendo. Deus continuará dando a nós vitória. E isso vai manter o nosso coração grato, mas também vai nos dar força para passar pelas nossas dificuldades.
A segunda atitude de um coração grato é alegrar-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Paulo, falando aos irmãos lá em Filipos, capítulo 4, versículo 4, ele exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E enquanto Paulo exorta os irmãos a se alegrarem, ele está preso. Essa carta, conhecida como a Carta da Alegria, foi feita na prisão. Mas é claro que Paulo tinha propriedade para falar a respeito de alegria, porque ele entendia que a sua alegria não estava na sua circunstância. Davi também, lá no Salmo 16, versículo 11, ele vai dizer: na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. O que esses dois servos de Deus aprenderam e nos ensinam é que a nossa alegria não pode estar ancorada nas circunstâncias, mas deve estar na fonte correta de toda alegria, que é o Senhor. Obviamente, nós como cristãos passamos por muitas tempestades nessa vida, somos acometidos por vários problemas e enfermidades, enfim. Mas quando o nosso coração está no lugar certo, quando nós entendemos que Cristo nos basta, isso nos dá estabilidade. E nós podemos sim estar contente, nos alegrar, apesar das nossas circunstâncias. E eu quero te contar uma história que ilustra bem isso. Não sei se você conhece a canção Sou Feliz com Jesus, mas ela foi escrita por Horácio Spafford. E a história dessa música é uma história muito bonita, embora muito triste. Esse homem, Horácio, ele tinha 4 filhas e uma esposa, obviamente, em uma viagem, que ele também participaria em uma viagem de família, e acabou tendo um contratempo e ele não conseguiu ir, mas a esposa e as filhas foram de barco, né, para a cidade, para uma outra cidade, e elas acabaram sofrendo, o navio acabou sofrendo um naufrágio, enfim, as 4 filhas morreram no mesmo dia, nesse acidente terrível. E aí depois ele vai até onde a esposa está, a única sobrevivente do acidente, e a uma certa altura alguém mostra o local onde as suas filhas morreram, e naquele momento ele recebe a inspiração do Senhor para compor essa canção. E a canção diz assim: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte, sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com você. A verdade é que, mesmo em tempos de dor e de sofrimento, se nosso coração está no local correto, nós podemos sim experimentar. Um coração agradecido deve celebrar a Deus em todas as circunstâncias. Esse em tudo dai graça que Paulo nos fala, não é celebrar ou se alegrar que coisas ruins nos aconteçam, mas é de fato louvar a Deus que, apesar das circunstâncias ruins, continua com controle sobre as nossas vidas, cuidando de nós. Então, um coração agradecido sempre vai achar razões para celebrar e agradecer a Deus. E que, de fato, nós temos muito o que agradecer ao Senhor. Então, não importa as circunstâncias que nós temos vivido, que nós possamos estar com esse coração sempre contente. E em toda situação, apesar de toda situação, sempre encontraremos motivos para agradecer ao Senhor. A terceira atitude de um coração agradecido é falar daquilo que o Senhor já fez. Sim, o Senhor é justo, é bom e nós temos experimentado disso. A verdade é que nós somos chamadas a ser testemunhas, porque nós somos esse grande portfólio do Senhor. Quantos de nós tem para falar a respeito das transformações que viveu na sua vida, enfermidades que foram curadas, enfim, tantos relatos de tanta manifestação do Senhor nas nossas vidas. E nós não podemos guardar isso só para nós. Nós somos chamados a comunicar isso, a contar às outras pessoas, testemunhar, dizer às outras pessoas como Cristo tem afetado as nossas vidas, como Ele tem nos transformado, o que Ele tem feito nas nossas vidas. E isso é muito importante, não só para efeitos de gratidão, né, para ter essa memória, a memória do coração bem fresquinha a respeito de tudo que o Senhor faz todos os dias, e todos os dias nós experimentamos sim muitos pequenos milagres, mas também como esse canal para apresentar aos outros aquilo que Deus tem feito e dizer
Da mesma forma como Ele tem feito nas nossas vidas, Ele pode e vai fazer na vida de outros também. Isso é o que a gente acredita. E nós somos essas grandes testemunhas, somos essas cartas abertas, como diz Paulo, né? Contando ao mundo o nosso testemunho. Quando a gente vê textos como o da mulher samaritana, por exemplo, né? O Senhor está ali conversando com ela e ela é tocada por aquela palavra, por aquele encontro com o próprio Messias, e ela larga tudo, né? Estava ali indo buscar água, mas ela larga tudo e corre para contar para todo mundo a respeito desse homem que falava com ela, um homem que lhe conhecia como ninguém outro lhe conhecia e que era o próprio Messias que eles tanto aguardavam. Quando a gente vê o Senhor curando o endemoniado gadareno, ele tinha uma ânsia que era acompanhar então aquele que o libertou, mas o Senhor fala: volte para os seus e conte, fale a respeito do que aconteceu. E de fato ele se tornou um grande missionário ali naquelas cidades ao redor onde ele morava. Davi, na sua canção lá de 1 Crônicas 16, ele diz, né, divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos. Aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas não pode ficar retido só para nós. Ele quer que nós sejamos esses anunciadores. A nossa alma anseia por anunciar aquilo que Deus fez. E isso vai fazer com que outras pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. E a quarta atitude de um coração grato é ter a gratidão como estilo de vida. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Ser grato como estilo de vida precisa ser intencional, porque nós não temos, na verdade, essa prática, né? O nosso coração é um coração corrompido, um coração enganoso, e a gente, como a gente conversou no primeiro ponto, a gente esquece muitas vezes, principalmente quando estamos passando assim por problemas no meio da correria, distraídos, nós somos facilmente conduzidos, na verdade, à murmuração, à reclamação. Mas, como a gente viu no versículo base, a vontade do Senhor é que nós tenhamos, né? A gente dê ação de graça, a gente dê graças em tudo, a gente seja grato. E a ciência, né, ela tem comprovado o quanto essa prática, uma prática de ter uma vida de gratidão, de prestar atenção, na verdade, nos benefícios, naquilo que você tem de bom, isso te ajuda a lidar com o estresse, te ajuda a ser mais resiliente, na relação uns com os outros. Mas é interessante ver aquilo que muitos estudos hoje estão comprovando, da benesse de ser grato, pela ciência, já era algo que o Senhor nos ensinava na sua palavra, na sua sabedoria eterna. Então nós precisamos aprender a ter esse posicionamento de gratidão. Não é dizer obrigado aqui e acolá, não é aquele sentimento de gratidão que ocasionalmente nós tenhamos em algum momento, não. É ter realmente uma vida de gratidão, é se mover entendendo, né, conseguindo olhar para as coisas e percebendo realmente a graça derramada sobre as nossas vidas, tudo que o Senhor, de forma tão maravilhosa, né, tão graciosa, tem derramado sobre as nossas vidas. E vendo os pequenos milagres, respirar, né? Outro dia eu vi uma pessoa perguntando, né, num podcast, e ela perguntava assim: se você ganhasse 10 milhões de reais, né, o que é que você faria? Você ficaria feliz? Aí todo mundo ficou: nossa, 10 milhões de reais, com certeza eu ficaria muito feliz, faria isso, faria aquilo. E ela disse assim: mas se eu te desse 10 milhões de reais em troca de você não acordar amanhã? Aí todo mundo: não, né? 10 milhões não é melhor do que você ter a sua vida e respirar. Ela diz: pois é, por que a gente não acorda todos os dias, já que acordar, né, ter a sua vida, o fôlego de vida, é melhor do que 10 milhões? Por que a gente acorda mal-humorado, né, achando ruim? E é uma boa reflexão. De fato, ao acordar, né, o primeiro
respiro do dia já é motivo mais do que suficiente para a gente ser grato. Mas muitas vezes a nossa atenção está muito mais voltada para aquilo que nos falta, para os nossos desejos que não foram ainda atendidos. Então, a gente precisa, né, estimular, né, colocar intencionalmente o nosso coração nessa sintonia. Então, ter a gratidão como estilo de vida arremata isso. Nós precisamos intencionalmente fazer esse exercício, esse treinamento, de treinar os nossos olhos e o nosso coração para se guiar por tanta graça imerecida que nós temos vivido, né? O fôlego do dia. Então, aprender a, né, fazer o exercício de realmente anotar cada motivo de gratidão, fazer o exercício de prestar atenção nos pequenos milagres que a gente vive todos os dias, para que isso realmente seja transformador para o nosso coração, que não seja pontual, mas que a gente consiga ver essa graça no nosso dia, em todo o tempo. Então, ter a graça como estilo de vida é algo que eu quero aprender e colocar em prática na minha vida, e espero que você também queira. Então, eu espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra, que o Senhor possa nos dar esse coração grato, porque isso também vem dele, né? Ele trabalha todos os dias no nosso coração, e que essa reflexão possa nos fazer refletir e pensar a respeito disso. Como nós temos vivido? Será que a gente tem vivido uma vida de contentamento ou de murmuração? Mas que nós, a partir daquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração através dessa palavra, a gente possa realmente se colocar neste lugar de ser mais grata a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.